Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Leitor em Crise e hoje eu vou fazer o vídeo com as minhas leituras do mês de junho. Esse mês de junho eu li 7 livros, foram 4 livros e 3 HQs. Eu comecei o mês lendo O Mundo Brilhante, da T. Greenwood. Pela sinopse ele parecia que ia ser um filme que ia falar sobre o cara se redescobrindo, vivendo e analisando as escolhas de vida dele, que vai contar a história do Ben Bailey, que ele acorda de manhã cedo, no primeiro dia de inverno. Quando ele vai buscar o jornal, ele acaba encontrando o corpo de um rapaz que é descendente de índio americano na frente da casa dele, e ele tá quase morrendo congelado. Ele tem sinais de espancamento, que não foi um acidente. Através disso, ele começa a refletir algumas coisas e tenta descobrir o que realmente aconteceu com esse rapaz. Só que não é uma história de autoconhecimento, não é uma história de trilhar um caminho diferente. Simplesmente ele começa a perceber que a vida dele não é igual ao que ele imaginava ou que ele queria, e ele começa a ter umas atitudes muito idiotas. E agora eu vou contar alguns spoilers para dizer a minha, não vou dizer indignação, mas o que eu achei dessa história mesmo. Ele conhece a irmã desse rapaz que acabou morrendo, né? E a partir dali ele começa a criar um monte de mentiras. Ela pede para que ele vá no enterro desse rapaz e ele acaba indo, só que ele mente para a noiva dele, que ele é noivo. Então ele começa a mentir pra essa noiva, sei lá, ele começa a se questionar em tudo quanto é coisa, acaba parecendo assim, sei lá, um sem vergonha. Ele chega um dia e ele diz, não, eu não quero mais ficar contigo. Aí ele vai, fica com essa shade. Aí no outro dia, quando ele chega em casa, ele descobre que a Sarah tá grávida. Aí ele desiste de terminar com ela e fica com ela só por pera. Só que no fim o cara se questiona, ele desiste de várias coisas e acaba aceitando um emprego que ele não quer, fica não traindo, mas ele acaba, vou terminar, não vou. Just do it! Vou ficar com ela só por causa do neném. Eu não sei, eu não entendi o que a autora quis dizer, porque não sei se ela quis passar a ideia de que a vida não é sempre tudo certinho, tudo feliz, que dá tudo certo. O livro não fechou muito bem, eu não curti muito essa história. Depois que eu terminei esse livro, eu fui então ler Sob a Redoma, do Stephen King. Foi a minha primeira leitura do autor. O tamanho do livro pode assustar. Fazia um bom tempo que ele estava aqui na minha estante e eu não li por causa do medo que eu tinha de ser uma história chata e eu ia ter que passar por 900 páginas de chatice. O livro vai contar a história da cidade de Chester Mill, que do nada essa cidade ela foi separada do resto do mundo por uma redoma. No início a gente não entende se ela se é um vidro, se é um campo de força que acaba separando a cidade. E vai contar então todo o desenrolar das ações das pessoas dentro e dessa redoma. Vai mostrar de forma bem real assim. As ações das pessoas acabam tomando proporções muito maiores do que aconteceria se fosse uma ação sem estar ela separada do resto do planeta. Então ele vai contar vários pontos de vista, né? E assim, a gente tem alguns personagens que são os principais. Um deles é o Dale Barbara, ele é um veterano do exército e vai ser o cara que vai antagonizar com o Big Jim, que é dizer, o xerife ou o cara que manda a chuva da cidade. Então eles vão ficar sempre nessa ideia de eu tô fazendo pelo bem da cidade, eu tô fazendo pelo bem da população. E é bem forte esse antagonismo entre os dois. Cara, tinha ódio desse Big Jim, do filho dele, do Júnior. É aquela pessoa assim que eu não consigo ter um contato assim, não gosto daquela pessoa. Acha que ele tá acima da lei, que ele é melhor que os outros, o que ele faz é o correto. E o Stephen King, ele não tem dó de matar personagem, ele sai matando todo mundo. No começo eu fiquei muito preocupado de ficar assim, meu Deus, o que causou? Será que é alienígena? Será que foi o terrorista? Será que foi algum teste que os Estados Unidos fez e não conseguiu? Alguma simulação? É tudo da cabeça deles? Tem a explicação do porquê, eu achei interessante. O envolvimento entre os personagens, essa briga que tem entre eles ali é muito boa, chama muito mais atenção do que a história da redoma em si. E, cara, tinha muitas horas assim que eu, não faz isso, não faz isso. E as pessoas acreditavam na pessoa errada e eu ficava, não, mas meu Deus, como é que tu consegue? E isso é bom, eu achei muito bom. Me deixou tão imerso na história. Pra conhecer o autor foi muito bom, que todo mundo fala muito desses suspenses sobrenaturais, e esse aqui não tem tanta parte de terror, mas eu gostei bastante mesmo. Mais um livro da Meta. Eu também li O Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Então o livro vai contar a história da Louisa Clark, que ela acaba perdendo o emprego, então ela vai trabalhar como cuidadora do Will Traynor. Então ela vai começar a cuidar dele, ela vai lá e conversa com a irmã dela, e ela diz que odeia ele, que não gosta, só que a irmã dela já joga real pra ela assim, né, tu tem que trabalhar porque os nossos pais estão precisando. E acaba então aceitando esse emprego, então ela decide meio que ignorar ele totalmente, até que um dia ela se queima e ela dá um corte nele,
e ele meio que se surpreende e percebe que ela é diferente das outras cuidadoras. Ela sente essa necessidade de tentar fazer ele feliz e tentar melhorar um pouquinho o dia a dia dele. Então ela vai começar a ter um contato muito maior com o Will. E é legal essa dinâmica entre os dois. Ela é muito engraçada. E ele é um cara que fica jogando muito assim, você não fez nada com a sua vida, você tá desperdiçando seu tempo. E ela não gosta disso, ela não aceita que ele fique cobrando ou falando isso pra ela. E agora eu vou contar um pouquinho mais do livro, então vai ter alguns spoilers, então eu vou deixar um símbolozinho ali. Daí ela escuta a mãe do Will conversando com a irmã dele e descobrindo que ela tinha um contrato de 6 meses e esses 6 meses é o tempo que ele deu para a família dele, porque ele vai para uma clínica para ele se matar, porque ele não aguenta mais a vida que ele tá passando. Ele era um cara muito ativo, ele tá confinado então numa cama, não é uma vida que ele quer. Ele fala que todo mundo cobra dele, eu acho que você vai gostar disso, eu acho que você ia gostar daquilo. Só que ninguém pergunta se realmente ele quer ou gosta de tal coisa. Então ela fica muito desesperada, porque ela não quer que ele morra. Então ela vai tentar de tudo, ela vai levar ele numa corrida de cavalo, só que ele odeia cavalo, só que ela só descobre depois, porque ela não perguntou pra ele. 2 temas principais, um é não desperdiçar a nossa vida, é fazer o que realmente nos deixa feliz ou que traga algum benefício para nossa vida. E o outro fato é ela dizer que cada um é responsável pelas suas escolhas, que tem que assumir as responsabilidades dele, ele que tem controle dos atos. O livro ele termina com uma decisão que ele toma, e eu não achei correto como eles aceitaram essa decisão. Não é a minha opinião, eu não teria aquela mesma reação, não teria a mesma opinião, mas a gente não tem como saber porque a gente não passou por aquilo. Também achei muito bom como ela lida com a questão do personagem tetraplégico. Ela coloca bastante questões que eu nunca tinha levantado, assim, sobre como ele se sente ao ser cuidado. Ir para algum lugar parece tão simples, mas com alguém com alguma deficiência é algo tão difícil. A adaptação tem a Emilia Clarke como a Louisa Clarke e o Sam Claflin como o Will Traynor. Nós também temos a Jenna Coleman como a Katrina. Tem mais uma lista de atores muito conhecidos. Tem uma continuação, eu provavelmente vou deixar um pouquinho mais pra frente pra ler, mas eu gostei bastante da narrativa dela. É um romance legal, é um romance bem legal. Eu também li nesse mês a nova graphic MSP, que é o Papa Capim, Noite Branca, da Marcela Godoy e do Renato Guedes. E ele vai contar uma história mais de terror, e a primeira desse gênero para essa linha de HQs que ela traz uma mistura de lendas brasileiras e algumas metáforas e alguns pontos pra gente refletir sobre a relação entre o homem branco e os índios. E é muito interessante porque é uma HQ bem assim, bem realista. Os traços eles são bem realistas. O ilustrador ele utilizou bastante os traços bem marcantes dos indígenas. Ele vai contar a história de uma ameaça que vai pairar sobre a tribo do Papa Capim, e ele meio que tem uma visão do que vai acontecer e ele tenta avisar o pajé sobre o que está acontecendo, mas ele acaba tentando avisar o pajé, mas eles não dão muito crédito ao Papa Capim porque ele ainda é muito jovem, ele não tem, digamos, poderes para poder prever o que está acontecendo. É bem interessante porque a gente não tem tanto conhecimento dessas lendas brasileiras, a gente conhece lendas de todos os outros países e do Brasil a gente não tem tanto conhecimento. É bem interessante essa nova visão do nosso folclore mesmo brasileiro. Eu até falei no book haul do mês de junho que eu comprei as edições de All You Need Is Kill. E eu terminei de ler o primeiro volume. Ele foi escrito pelo Hiroshi Sakurazaka, e ele vai contar então a história do Keiji Kiriya. Ele é um soldado novato que acorda de um sonho que ele acabou de ser morto em uma investida contra os mimetizadores, que é uma raça de alienígenas que invadiu a Terra e a humanidade está lutando contra eles. Quando ele acorda, ele lembra que quem salvou a vida dele foi uma soldado, que é a fodona lá, que é a Rita Vrataski. E ele sente que alguma coisa está estranha, e ele acaba indo de novo para uma dessas investidas, e ele acaba morrendo e retorna para o mesmo dia. Então ele percebe que ele está num loop. Toda vez que ele morre, ele retorna àquele ponto. Cada vez que ele morre, ele continua com aquela lembrança. Então ele vai ficando cada vez mais com uma experiência maior em combate. Esse primeiro volume acaba de um jeito muito, muito legal mesmo. É engraçado porque ele mistura um pouco de humor aqui dentro. Então é bem interessante essa visão desse mangá. Eu também li duas HQs no Social Comics, que foram a inspiração do Camilo Solano. É o projeto de TCC. Então ele tentou ir atrás
de um autor nacional para criar um conto ou adaptar um conto, alguma história dele, e ele desenhasse essa história. No começo da HQ ele comenta que os primeiros desenhos realmente foram no início desse TCC e ele não mudou nada, então ele consegue perceber a diferença dos desenhos dele no início e até o final do TCC. Vai atrás desse autor, ele tenta alguns contatos, ele tem esse medo de conhecer esse cara que ele tanto admira e que ele não tem capacidade para desenhar o que esse autor vai escrever. Essas inseguranças, esse período de tempo que ele está fazendo TCC, ele passa para dentro dessa história. A outra HQ que eu tinha lido dele também é uma história autobiográfica. E eu também li Uma e o Pombo, do Eric Souza. E eu só tenho um sentimento. What the fuck? What the fuck? Gente, eu não entendi o que sei lá, é ficção científica, mas é uma ficção científica meio que psicológica. Se aquilo ali era o medo da mulher de ter filhos, se ela tinha medo de pombos, de contaminação, não sei se é mistura genética. É um desenho muito bonito, só que eu não entendi nada. Então era isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês de junho. Deixe aqui nos comentários quais foram os livros que você leu durante esse mês. Se você já leu alguns desses livros, o que você achou da história. Clique aqui para se inscrever no canal, me siga nas redes sociais, deixe seu joinha e até o próximo vídeo então. Tchau, pessoal!